Olá pessoal, tudo bem? Como vão? E aí, como estão os conhecimentos de vocês sobre zoologia? Hoje nós vamos falar sobre o filo Nemateumintes, né? Um filo bastante importante para as questões socioeconômicas, porque são doenças, são causadores de doenças sociais muito graves em países em desenvolvimento, em países ou regiões do globo com baixo nível de higiene, com hábitos mais ligados ao meio ambiente, mas mais descuidados em relação à higiene pessoal, ao contato com ambientes não muito saudáveis, né? Ou mesmo às vezes numa própria lagoa, alguma coisa assim, pode haver a contaminação. Então vamos lá. Quem são os seres nemateumintes, né? No passado, muitos animais pertenciam ao filo chamado Askelmintes, do grego askon, saco, eumintes, vermes. Então era um verme dentro de um saco. Por quê? Porque vocês vão ver que o masculino fica dentro do feminino, né? Daquele filo, atualmente o Nemateumintes é o único grupo de interesse. Então, de todos os Askelmintes, de todos aqueles vermes que tinham uma estrutura de saco num determinado momento da sua vida, hoje, que tem interesse social, econômico, que mereça nossa atenção, ou que mereça atenção de segundo os especialistas aqui, que seja importante estudar, é o filo Nemateumintes, que são vermes alongados, cilíndricos, né? E sem divisão do seu corpo, tá? Então, do grego, Nemateumintes significa nemato, filo, mas eumintes, vermes, então são vermes cilíndricos, alongados, são vermes de corpo cilíndrico e longo, não segmentado, então não apresentam segmentação. Após os insetos, são os seres vivos com maior número de indivíduos, né? Que engraçado, né? E os insetos possuem muitos indivíduos, possuem muitas espécies. Depois dos insetos vem, então, este filo com o seu maior número de representantes, ou seja, 12.000 espécies em vários habitats, em várias partes do mundo, em várias partes do universo aqui, desculpa, não posso falar universo, mas do planeta Terra, né? Muitos possuem vida livre no solo, na água doce ou no mar. Outros parasitam vegetais e animais, inclusive o homem. Então nós temos dois tipos, um de vida livre e um de vida parasitária. Vida parasitária pode ser tanto nos animais quanto nos vegetais, e inclusive o homem, né? Alguns são restritos a habitats, tipo raízes, sementes, secreções de ferimentos de plantas. Então são nematóides específicos que só habitam um tipo de nicho, um tipo de habitat, né? Uma característica muito própria. Se mudar alguma característica, eles já não sobrevivem, tá? Geralmente pequenos ou microscópicos, podendo atingir até 1 metro, que é no caso, né, de vários aí representantes dos nemateumintes. Então podem ser microscópicos, né? Pode ser muito pequenos até de grande porte, tá? Então, características principais: corpo cilíndrico, não segmentado, triblástico, porque possui os 3 tecidos embrionários, pseudocelomados, então o celoma não é bem formado, é um pseudoceloma, né? Protostômios, porque geram a boca em vez do ânus, né? O celoma vai gerar a boca, esse pseudoceloma vai gerar a boca, e simetria bilateral. O que significa simetria bilateral? Quando eu corto o indivíduo, tudo que eu tenho de um lado, eu tenho do outro lado, né? Então ele possui uma simetria bilateral, né? Morfologia, anatomia, fisiologia. Então vamos olhar um pouquinho mais para esses aspectos morfológicos, anatômicos e fisiológicos. O Ascaris lumbricoides, né, o alumbriga, é um grande representante dos nemateumintes. E é o grande problema da população humana, o grande problema dos
dos parasitas humanos, né? Tá? É um nematóide comum ao ser humano, apresenta aspectos comuns do filo, né? Que seja corpo cilíndrico, não segmentado, simetria bilateral, triblástico, protostômico, né? Longo, com as extremidades estreitas, né? A fêmea média de 20 a 40 centímetros de comprimento, com aproximadamente 6 milímetros de diâmetro, e o macho é um pouquinho menor, 15 a 20 centímetros de comprimento. Então, o Ascaris lumbricoide, que pode contaminar o ser humano, é um parasita do ser humano, tem essas características. A fêmea sempre um pouco maior que o macho, tá? Tanto em comprimento quanto em diâmetro, tá? Como é o sistema de tegumento, ou sistema de revestimento, e o sistema muscular? Corpo delgado e cilíndrico, afinando-se nas extremidades, já falei isso, é a característica do filo, a característica dos representantes desse filo, revestido de uma cutícula forte. Então essa cutícula é uma camada que protege o indivíduo de quê? De perdas de líquido, de entradas de líquido, de entradas de agentes patogênicos, patológicos, que vão contaminá-lo ou vão causar a morte desse indivíduo. Então ela tem uma proteção de cutícula forte, contendo estriações diminutas, né? Partes do corpo. Parede do corpo possui uma cutícula acelular, então não tem célula, esta cutícula. É proteica, lisa e pouco elástica, né? Secretada pela epiderme. Quando diz que é pouco elástica, significa que ela tem dificuldade para se estender, né? Então ele fica ali naquela dimensão dos 25, 15 centímetros, dos milímetros de diâmetro, né? Então ela não tem essa facilidade. O animal cresce por muda, por meio do rompimento da cutícula. Então quando ele quer crescer, ele rompe essa cutícula, né? Ele vai crescendo interna, a cutícula não cresce, por isso que ela é pouco elástica, e aí daqui a pouco ela se rompe, e aí o verme cresce, vai formar uma nova cutícula, né? Tem uma nova cutícula, e aí então ele se cresce por mudas, né? Que a gente chama, tá? Dentro dos nematóides. A epiderme é fina, camada de tipo sincício, com muitos núcleos, sem parede celular. Então, a epiderme, as células da epiderme, possuem somente membrana plasmática, não possui parede celular, né? A camada muscular de fibras longitudinais, então está em toda a extensão do corpo do nematóide, do indivíduo, então de um lado até o outro, né? São fibras longitudinais. Cada célula muscular é uma fibra fusiforme, que se estende debaixo da epiderme, tá? Então, pessoal, aqui eu quero chamar a atenção de vocês, que esses conceitos vocês precisam rever, vocês precisam gravar lá no ambiente de estudo de vocês, pegam etiquetinhas e escreve o que é fusiforme, o que é sincício, o que é triblástico, né? Coloca esses conceitos, que daí toda vez que vocês lerem, vocês não esquecem esses conceitos. Vocês sabem o que nós estamos falando. Se eu repetir aqui, nós vamos perder tempo na aula, né? Então vamos lá. A camada muscular possui partes longitudinais, né? Então, por quadrantes, limitando os movimentos do corpo a algumas flexões. Então, ela tem quadrantes, ela tem partes nesta camada muscular longitudinal. A circular, ela é de todo o corpo, tá? Internamente possui uma única cavidade, o pseudoceloma, onde os órgãos estão livres. Então, tem como se fosse um túnel, né? O pseudoceloma, uma única cavidade. Então não tem cavidade do coração, não tem cavidade do estômago, não tem cavidade do pulmão, é só uma única cavidade,
onde todas as estruturas do organismo, todos os órgãos estão ali livres dentro desse pseudoceloma, tá? Então, olha lá, nós temos aqui alguns desenhos representando este celoma, né? Representando este nematelminte. Então, tem uma linha lateral, essa é a fêmea, tem a boca, né? Trilabiada, com 3 lábios, possui espículas. Essas espículas, quem possui é o macho, para quê? Para fixar a fêmea no momento da cópula. Então ele lança essas espículas na fêmea e segura a fêmea para poder liberar todos os seus espermatozoides, todos os seus gametas masculinos dentro da fêmea, que vai fazer a fecundação dos óvulos da fêmea, tá? Ok? Então possuem boca triblástica, possui o tubo digestivo, tudo está dentro desse pseudoceloma, uma única cavidade, tá? Tubo digestivo, cavidade corporal, pseudoceloma, a gente já falou. Então, ectoderme, mesoderme, pseudoderme e endoderme formam a camada de revestimento. O pseudoceloma é só esta parte branca aqui, tá? Então, possui boca, possui faringe, possui intestino, mas tudo dentro da mesma cavidade chamada de pseudoceloma. Possui uma cutícula de impermeabilização, de controle de permeabilidade ou impermeabilidade, para evitar aí perdas de líquido ou entrada de muito líquido, né? Tá? E ela é dura e ela se rompe para que o indivíduo possa crescer, né? Possui ânus, né? Possui boca, mas quem gerou lá dos tecidos triblásticos, né? Os tecidos embrionários geraram a boca, não o ânus, né? Tá? E tem o poro reprodutor, então essa aqui é uma fêmea. O macho tem uma espícula, né? Então essa espícula vai entrar, vai fixar no indivíduo e aí vai haver a copulação, né? Então nós temos também um anel nervoso, poro excretor, por onde vai sair o excremento do animal ou o resto da alimentação do animal, e algumas peças bucais aí para digestão de alimentos, tá? Então, o pseudoceloma é preenchido por líquido, que funciona como esqueleto hidrostático. O que é um esqueleto hidrostático? Um esqueleto formado de água, que faz aí os controles das reações químicas, temperaturas, controla também salinidade dentro do indivíduo, tá? Então, ele tem, esse esqueleto é líquido, esse esqueleto não é sólido como o nosso, né? E auxilia na distribuição de alimentos e oxigênio. Então, neste líquido se distribui todo o alimento e o oxigênio dentro do indivíduo, tá? Então, nematóide, né? O pseudoceloma que está aqui, que forma então a cavidade onde estão todos os órgãos e faz toda a distribuição de alimentos e oxigênio. Então, nós temos aqui alguns diagramas, alguns desenhos representando, né, os órgãos, os músculos, a musculatura transversal, né, de um lado para o outro do indivíduo, musculatura longitudinal, né? Lembra que a musculatura longitudinal é formada por quadrantes, por partes, né? Tá? Tem a musculatura circular também, que circula todo o indivíduo, para que ele tenha movimentos tanto de dobrar, de se esticar, de se reverter, né? Tá? E tem o poro excretor, glândulas mucosas. Então aqui está uma estrutura. Sistema digestório. Então aqui eu estou trazendo para vocês os sistemas digestórios. Nós temos primeiros animais a apresentar o sistema digestivo ou digestório completo, constituído por boca, faringe, estômago, intestino e ânus. Então, quando nós temos boca, faringe, esôfago, intestino e ânus, nós dizemos que o sistema digestório ou digestivo é completo. Se faltar algum desses,
elementos, então não é completo. Então nós temos a boca, nós temos os dentes aqui, né, que são lábios, papilas, né? Nos parasitas a boca pode apresentar papilas ou lábios, né? Então que nem aqui, ganchos para se fixar, né? E lâminas, né? Então são ganchos, lâminas para se fixar aonde? Se fixar na parede do hospedeiro, né? Dentes córneos, né? Então aqui os dentes córneos, né? Para melhor fixação. Então os dentes, essa estrutura da boca para fazer a fixação e aí a partir daí ele consegue sugar o alimento dele, né? Que entra pela boca, passa pela faringe, vai para o esôfago, vai para o intestino e depois a secreção do processamento do intestino é lançado pelo órgão, tá? Ok? Então, novamente aqui um desenho, então lembrando a boca, que teve origem nos tecidos embrionários, né? Depois temos a formação do ânus, então a fêmea, o macho, a diferença do macho é que o macho possui espículas circulatórias para fixação na fêmea, né? E tem a cloaca por onde passa então os gametas masculinos e fertilizam a fêmea, né? Temos uma boca, temos lábios, certo? Então esse aqui é mais um desenho. Nos indivíduos de forma livre, a digestão é extracelular, né? E a alimentação é de algas, líquidos, de plantas, de e matéria orgânica morta. Então, nos indivíduos de forma livre, a digestão é um pouquinho diferente, né? Nos parasitas, a função do intestino é a de absorção. Então, a digestão nos parasitas acontece dentro do intestino. Já nos de forma livre, acontece fora da célula, num processo de transformação química, sofrem umas reações químicas, e aí são absorvidos pelas células do sistema digestório. Pois, então, nos parasitas, o alimento já foi digerido pelo hospedeiro, parcial ou totalmente. Nos de forma livre, não. Então, ele precisa ser processado antes de ser, ele precisa ser digerido antes de ser assimilado ou absorvido. Já nos parasitas, ele está sugando, mandando todo o alimento para dentro do organismo, e lá no intestino é que vai haver o processo, a digestão do alimento. Tá? Ok? Pode ser total ou parcial. Né? Sistema respiratório. Os nematóides não têm. Então, se eles não têm sistema respiratório, eles respiram pelo quem? Pela pele, pela difusão de gases. A pele faz a permeabilidade de gases e água, né? Alguns parasitas são anaeróbicos facultativos, ou seja, eles podem viver em ambientes com ausência de ar ou não, por isso que eles são facultativos. Se houver ausência de ar, eles vão sobreviver. Eles criam uma estrutura, eles se protegem e se desenvolvem. Se houver ar, aí o problema se desenvolve. Por isso, anaeróbicos facultativos. Se fosse aeróbico facultativo, significaria que o quê? Na grande maioria das vezes, eles são anaeróbicos. Nesse caso, quando estamos falando de anaeróbicos facultativos, a grande maioria das vezes, os nematóides são aeróbicos, precisam de ar. Facultativamente, às vezes, eles podem viver em condições onde não tem ar. Tá? Sistema circulatório não possui sangue, né? Por isso lá o esqueleto hidrostático, tudo isso precisa de celoma, onde toda a circulação de alimentos, respiração é feita através do líquido. Nem sistema circulatório. Então não tem essa transformação, esse processamento de gases ou de geração, de produção de gases fundamentais da sua. Tudo está dissolto e aí nesse líquido dentro do pseudocelulose. Tá? Então tudo está acontecendo ali dentro do pseudocelulose. Então, não possuem órgãos específicos, como nós que possuímos nariz, pulmão para respirar,
sistema digestório ou sistema circulatório, que são nossas veias e artérias. Os nematóides não possuem isso. Tudo disperso nesse líquido sexual. Tá? Possuem sistema excretor formado por canais excretores ou tubos em H. Dois tubos ocorrem ao longo das linhas laterais. Então, aquelas linhas laterais que estão desenhadas aqui, tá? Né? Aqui. E aqui nós vamos ter, então, os tubos em H para fazer os processos de excreção. Então, permite a união e a formação de um só tubo na região anterior que se abre na linha mediana. Né? Então, é um único tubo em cima, daí ele se abre para a linha mediana, por isso ele é chamado de tubo H. Absorção por difusão, né? Catabólico. Então, o que eu falei, dissolve o alimento e absorve este alimento, né? Por catabólico, principalmente de amônio, pelas paredes dos tubos e por osmose. Então, lá da água se retira todo o excremento por osmose, né? Por difusão, que vai para o sistema excretor e que vai ser lançado exteriormente ao corpo exterior do animal por meio do poro excretor, tá? Isso por osmose e excesso de água do líquido celulático. Então, esta reação acontece dentro do líquido celular, lá no líquido. E aí, por osmose, por difusão, todo esse excremento que se transforma em líquido entra nos tubos em H e que vai percorrendo o líquido até o poro excretor e daí vai ser lançado para o exterior do animal. Né? O sistema nervoso é tipo ganglionato, são gânglios, né? Esses gânglios estão aqui próximos da boca, próximos da cabeça. Né? Tá? E dali originam-se ramificações, né? O nervo dorsal e o nervo ventral. Com o anel periesofasiano, né, de onde partem 6 cordões nervosos anteriores e 6 cordões e 6 a 8 cordões posteriores. Tá? Há diversos gânglios de onde saem os feixes nervosos que inervam diferentes órgãos. Tá? Órgãos dos sentidos, né? Localizam-se na superfície do corpo, são chamados anfíbios. Então, anfíbios são órgãos na superfície do corpo que permitem ao indivíduo ter uma sensibilidade sobre as condições do ambiente. Tá? Então, são químicos do corpo, eles percebem as alterações do meio. E aí eles podem se proteger, ou às vezes a alteração é tão forte que eles não conseguem se proteger. Simplesmente combate, por exemplo, uma resinose, uma lambrigose, uma lombriga que está nos parasitando, tá? Através das medicações que mudam as condições internas do organismo, do intestino, e aí com isso o animal acaba morrendo, né? Sendo eliminado no nosso organismo, tá? Os animais são dioicos, ou seja, há um indivíduo masculino e há um indivíduo feminino, mas na natureza nós sempre temos exceções, né? Apresentam estágios larvais diferentes, então não apresentam crescimento direto, apresentam um estágio larval, né? Com fecundação interna e sem desenvolvimento interno, na maioria com dimorfismo sexual. Então, as larvas, né? Então, as larvas, vamos ver, apresentam estágios larvais diferentes, então apresentam larvas, as larvas apresentam crescimento diferente, estrutura diferente, totalmente diferente. Lembra que eu falei para vocês que no ano passado eles eram chamados de astonites, eles tinham ascos, sacos, então as larvas possuem uma estrutura diferente. Com fecundação interna, fecundação dentro da larva é interna, desenvolvimento indireto, por isso que tem larvas, né? Na maioria com dimorfismo sexual. Isto aqui, pessoal,
É importante vocês saberem e gravarem, porque mais para frente nós vamos falar do desenvolvimento do indivíduo, que ele percorre dentro do parasita, ele tem fases, estágios de crescimento em locais diferentes do organismo parasitado, tá? Então, por isso que a fecundação é interna, é dentro da mãe, mas o desenvolvimento é indireto, filado e dimorfismo sexual, né? Essa diferença sexual, né? Por isso que são dioicos, machos possuem mais curtas, menos números e menores do que as fêmeas. Sua extremidade posterior é recurvada. Possui órgãos acessórios da cúpula para a fixação da atividade sexual. A espícula foi a boca do agora. Os machos maiores são de 9 anos, possuem larga cauda na estrutura circular, né? E possuem as espículas para fixar esse bichinho. A reprodução, uma fêmea pode produzir 27 milhões de ovos. É muito doce. Dentro do nosso organismo, que cruzou com o macho e reproduziu aí 27 milhões. Então, os espermatozoides do macho, mas eles são lançados dentro da fêmea. A fêmea mantém esses espermatozoides, e vai fecundando todos os seus 27 milhões de ovos, sendo mais ou menos 200 mil por dia. E esses 200 mil por dia são lançados no organismo humano, então as fezes vão para o ambiente, sanitário, dessas espécies, e podem, ocasionalmente, dar origem a mais indivíduos, né? A larva, que vai formar um indivíduo adulto, pode ser ingerido, pode ser um intermediário, pode ser para o ser humano. Então, esses estágios nós vamos ver no futuro, tá? Ok? Os ovos originam as larvas, chamam-se migras, habitoides e filarioides, né? Então, essas larvas são os tipos de larvas de acordo com o tipo de espécie e de acordo com o ambiente onde elas se desenvolvem, né? Tá? Morfologia: a fêmea partenogênética, parasita, fêmea de vida livre, macho de vida livre, né? Isso, então, os machos, as larvas, né? Larva rabidioide, né? E a filarioide. Então, são estruturas microscópicas pequenas, né? Os órgãos se transformam nessas larvas captidoides e filarioides em sólidos úmidos, ricos em matérias orgânicas e com uma temperatura de 25 a 30 graus Celsius. Se o solo secar, faltar água, o nematóide ele vai criar uma estrutura de fermentação, ele vai se defender. Tá? A larva vai se defender. Entre os nematóides, né? Os parasitas são monóxenos, né? Se desenvolvem em um único hospedeiro, então tem um único hospedeiro. E heteróxenos quando tem mais do que um único hospedeiro. Então, como eu falei, eles podem, vamos supor que nós nos alimentemos de ovos, né? Esses ovos vão dentro do ciclo que nós vamos ter vão se desenvolver em larvas que vão habitar alguns ovos e vão se desenvolver bem, vão fazer se transformar em adultos e daí depois para o nosso intestino, né? Os ciclos de transformação. Essa é uma evolução direta chamada de nexo. Só tem um hospedeiro. Então ele se desenvolve do ovo até o adulto no mesmo hospedeiro. Ou eles podem ser heteróxicos. Podem ter um hospedeiro intermediário, né? Uma célula, podemos para mídia, ver isso, e depois o homem acaba ingerindo esse hábito
aqui eu tenho novamente para vocês a estrutura da interna, tenho detalhada, dá para vocês pensarem bem, né? Dá para vocês detalharem, para vocês entenderem bem direitinho todas aquelas informações que eu falei para vocês. E aí, como tem estrutura, nós estamos falando do macho. Né? Se fosse fêmea, não teria espírito, né? Seria somente o verbo. Ok, pessoal? Então, nós terminamos essa aula sobre os nematóides. Vamos ter próximas aulas, onde nós vamos detalhar mais aí esse importantíssimo verme social, econômico, que causa muitas mortes ainda nos países em desenvolvimento ou desenvolvidos, mas com condições de falta de higiene, né? E é um grande problema aí socioeconômico em todo o mundo. Ok? Fiquem bem, estudem bastante, revisem, memorizem, conceituem, vejam conceitos, fixem esses conceitos, coloquem lá na parede do quarto de vocês para, como eu falei, fixarem o conteúdo, e toda vez que vocês lerem um novo conteúdo, vocês vão lembrar do que é aquele conceito. Falou? Um grande abraço, fiquem bem, até a próxima aula.